Olá, turma! Como vocês estão? Um bom dia, uma boa tarde para vocês, independente do momento que vocês estão vendo esta aula. Nós começamos hoje a nossa aula de português da semana e nós vamos começar a semana com uma unidade nova, fresquinha, cheia de novidades, de aprendizados e de coisas muito interessantes para nós aprendermos, certo? Então, a nossa unidade 5, lá na página 118, acompanhem lá com a prof. O tema dela é Eu falo de mim. Isso mesmo. Nessa unidade, nós vamos aprender gêneros textuais em que o autor, de quem escreve esse tipo de texto, ele fala sobre si mesmo. E falar de si é algo que as pessoas fazem desde a infância, né, alunos? Não só porque querem ser ouvidas, mas também porque consideram suas experiências relevantes, importantes, né? E dignas de serem compartilhadas. Não é de surpreender, portanto, que o desejo de expor algo sobre si mesmo tem encontrado na literatura, com gêneros textuais e também nas artes plásticas uma forma de expressão ideal. Inúmeros poetas, escritores, pintores e artistas criaram autorretratos, confissões, memórias e autobiografias. E há séculos, alunos, as pessoas também recorrem à correspondência com amigos, familiares, para expressar seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Aqueles que sentem dificuldades em se abrir, né, contar os seus segredos diante de alguém, costumam manter diários. Vocês já ouviram falar, eu tenho certeza, né? Nos quais eles relatam acontecimentos do seu cotidiano, do seu dia a dia e colecionam lembranças também. Atualmente, com o meio digital, a tecnologia, nós temos os blogs e as redes sociais também, né? Facebook, Instagram e também o WhatsApp, que cumprem o papel dos diários, mas nesses casos os autores tornam públicos os acontecimentos de sua vida privada, algo que pode ser arriscado, né? Então, nesta unidade, como a prof estava falando para vocês, nesta unidade 5, especialmente, serão estudados 3 gêneros textuais nos quais o autor escreve sobre si mesmo. O diário, que é o primeiro gênero do qual nós vamos aprender hoje, que relata sentimentos íntimos e ponderações subjetivas sobre os acontecimentos marcantes do nosso dia a dia. E também vamos aprender mais para frente sobre o autorretrato, onde o autor que escreve faz uma descrição de si próprio, e a autobiografia, em que a pessoa conta história da sua vida, memória e um apanhado da história da vida dela, né, das lembranças do que ela se recorda. Então vamos lá, vamos para a nossa imagem de abertura, vamos explorar ela então. Então acompanhem aqui com a prof. Vou tirar o mouse aqui de cima para vocês conseguirem acompanhar comigo. A imagem de abertura da página 118 e 119, ela mostra o quarto de uma menina, certo? E a menina, ela aparece aqui no cantinho, sentada na cama, com o livro aberto, sobre as pernas cruzadas, né? O que será que esse livro que ela tem aqui pode conter? Acima da cabeça dela, nós temos um balão. E esse balão é um balão de pensamento, né? O que será que ela está pensando? Qual seria o pensamento dela? O que ela estaria tentando dizer? Quem gosta de compartilhar segredos com amigos? Vocês gostam? Tem gente que prefere ser ouvinte, tem gente que gosta de compartilhar, né? Vai da personalidade da pessoa. No quarto dessa menina, nós temos algumas imagens, né? Se vocês conseguirem observar, nós temos alguns pertences dela, né? Com algumas escritas, com algumas palavras, e ele está cheio de cubos, nomeados e com números. Para que será que ele está assim, gente? Será que é para desvendarmos algum segredo aqui da menina? Será o pensamento que nós vamos desvendar? Vamos ver o que diz então o quadrinho abaixo, o de vocês tá aqui do ladinho, né? O da prof tá aqui para baixo. Então vamos refletir sobre ele. Você costuma falar sobre o que você sente ou pensa? Vocês costumam falar?
para o pai e para a mãe, para um amigo em especial, para a irmã, para o irmão, né? É bem importante nós expor os nossos sentimentos, até para ficar mais tranquilos, né? Como a gente aprendeu nas aulas do Livre, nenhum sentimento é errado. Todos os sentimentos que nós sentimos fazem parte de nós. Então é importante nós falarmos e podermos compartilhar com alguém, não só os momentos felizes, mas também os momentos tristes, né? Onde nós sentimos tristeza, raiva. Devemos compartilhar com alguém, isso é importante. E você, costuma compartilhar com quem? Você gosta de conversar e compartilhar segredos? Ah, agora não é sentimentos, agora é segredos, aqueles segredinhos que nós guardamos. É bom a gente ficar só para nós? Não sei, depende de como você se vê e como você percebe o mundo à sua volta. Você acha importante compartilhar um segredo com um amigo, com o pai e com a mãe? Acho importante. Principalmente quando esse segredo talvez venha trazer problemas para você, né? É bem importante alguém responsável, principalmente o pai e a mãe, que são nosso porto seguro, né? Em quem nós confiamos muito, eles devem saber dos nossos segredos. Mas e aqueles segredinhos que não tem tanto problema assim? Nós podemos contar só para o amigo, para a amiga? Claro que sim, né, gente? Podem compartilhar segredos também. Agora, pede para nós decifrar o código e descobrir o segredo escrito na mensagem. Que mensagem, prof? No pensamento da menina. Como que nós vamos fazer isso? As dicas estão nos cubos. Isso mesmo. Então, já vou colocar a minha aqui para a gente fazer a imagem de abertura juntos. Então, se vocês quiserem fazer sozinhos, descubram primeiro e depois vocês voltem aqui para corrigir com a prof, tá? Então, o que nós deveríamos fazer? O que vocês fizeram? Vamos trocar os números pelas letras. E nós acabamos de descobrir que o pensamento da menina, dona do quarto, que está sentada, provavelmente escrevendo em seu diário, ela diz: eu vou ganhar um gatinho. Ah, que legal! Olha só, gente, vai ganhar um animalzinho de estimação, um gatinho, e provavelmente ela está feliz, ansiosa por este momento, né? Então está dividindo suas emoções aqui, esperando por esse momento com o seu diário, ok? Muito bem, vamos para a página seguinte, vamos lá então. Então vamos lá. O nosso tema 1, como a prof já falou para vocês, vai ser o diário pessoal. Nós vamos ler um trecho de um diário pessoal. O que é importante observarmos? Olha só. Observarmos como a pessoa expressa os seus sentimentos em relação ao que acontece em um dia e o relacionamento que ela estabelece com o diário. Vamos lá, então? Depois a gente conversa mais sobre isso. Acompanhem com a prof aí, tá, gente? Vamos lá. O mês de setembro ainda não acabou. A lua já está minguando e está fazendo um pouco de frio, porque faz 2 dias que o sol não aparece. Diário. Hoje aconteceu uma coisa que eu esperava há muito tempo. O Odorico, que é o papagaio do seu nonô, aprendeu a falar meu nome. Fazia um tempão que a gente estava ensinando, mas não havia meio do danado aprender. Eu acho até que era um pouco de birra dele, sabe? Ou talvez o Odorico só tenha aprendido a falar meu nome agora, porque só agora começou a gostar de mim. Como eu fiquei feliz com isso, diário! Ainda mais que foi sem esperar, sabe? Eu estava lá, conversando com seu nonô, e de repente o bichinho começou. Serafina, Serafina, currupaco, papaco, Serafina, Serafina. E desandou a falar, que não parava mais. Daí, eu é que fiquei muda. Imagine. Mas foi só por 1 minuto. Quando a emoção diminuiu um pouco, corri até o poleiro, fiz um agradinho na cabeça dele e falei: dá o pé, Odorico. E ele deu diário. Pela primeira vez, o papagaio do seu nonô falou meu nome e bicou meu dedo bem de levinho,
como se estivesse me fazendo carinho também. Puxa, eu fiquei tão emocionada, tão contente, tão nem sei o que saí correndo da casa do seu nonô, sem falar tchau, você acredita? E a primeira coisa que me deu vontade de fazer quando cheguei em casa foi contar tudo para você. Acho que você está se tornando importante mesmo. Quase querido. E aí ela faz algumas ilustrações, né? Do seu nonô, dela e também do papagaio Odorico que falou o nome dela pela primeira vez, né? Então esse foi o registro de uma criança, né? A autora desse livro é Cristina Porto, Se Será Serafina. E nesse livro, gente, o que ela traz? O que ela conta? Vamos conversar um pouquinho antes de irmos para as atividades. Primeiro, quem escreve essa parte do diário, esse dia ou esse acontecimento? É um homem, uma mulher, uma criança ou um adulto? Que tipo de linguagem que essa pessoa, ao escrever, utilizou? Ela utilizou uma linguagem formal ou informal? Respondam aí. Vocês disseram informal? Ótimo, parabéns! Ela utiliza uma linguagem informal. Por quê? Porque o diário, para quem compartilha segredos e emoções e acontecimentos e vivências do dia a dia, ele é tratado como se fosse alguém querido, alguém conhecido, um amigo mais íntimo, né? Até porque conta os seus segredos. Então, quando nós conversamos com alguém da família, com um parente, com amigos, nós temos a utilizar a linguagem informal. Então, ela escreveu também, assim como se ela estivesse contando, né? A linguagem utilizada foi a linguagem informal. Mas que recursos linguísticos, prof, permitem nós a identificar que foi exatamente uma linguagem informal? Vamos identificar aqui. Quando ela fala seu nonô, vamos procurar aqui, seu nonô. Ó, vamos encontrar aqui. Seu nonô. Aqui, ó. Onde ela fala seu nonô. Ela também utiliza a expressão tem pão. A expressão puxa. Outra também aqui que a prof encontrou. Vamos encontrar. Seu nonô tem pão. Tem também aqui, gente, ó. Tão, não sei o que. Essas expressões, além do todo, do contexto, da forma como ela trata o diário, né? Além também disso, nós podemos observar que ela utiliza uma linguagem informal, certo? E o tempo verbal? O que é o tempo verbal, prof? Geralmente nós escrevemos algo que vai acontecer lá no futuro, nós escrevemos algo do presente ou nós escrevemos algo que já passou nesse tipo de gênero textual. Para o diário, nós escrevemos, geralmente é no tempo verbal passado, é o tempo passado, é o comumente empregado, porque nós contamos para o diário algo que já se passou. Porque geralmente são narrados acontecimentos, então, que aconteceram no passado, né, que já passou para você. Então, você está relatando para ele como foi esse dia. Então, por se tratar de um texto íntimo, aqui no caso, né, de um diário, só pode ser lido ou socializado com a permissão da pessoa que escreveu, né? Então, se você tem um diário, é porque você guarda os seus segredos e tem algo que você não quer que todos saibam. E, geralmente, nós só podemos ler o diário de alguém com a permissão dele, certo? Ou da pessoa que é a dona do diário. Por quê? Porque as informações contidas nele revelam o universo pessoal do autor, né? Ele está colocando algo mais íntimo, até mesmo quem escreve o diário, ao relatar as suas páginas, relembra de informações significativas que já estavam esquecidas, talvez, né? Então, tem gente que aborda e traz o diário com essa intenção de relembrar algo que já foi esquecido, seja algo triste ou algo feliz, né?
Muito bem, gente, vamos lá então? Vamos para as atividades para a gente reforçar um pouco mais a nossa interpretação, localizar informações também desse texto, que aí a gente consegue compreender um pouco melhor. Antes, vamos passar aqui dando uma olhadinha em tantas palavras. Então, olha só. A palavra puxa indica uma ação ou exprime espanto, admiração ou aborrecimento. Exemplos: puxa a cadeira, menina. Ou puxa, a cadeira está pesada. Aqui pede para vocês criar algumas frases usando essa palavra. Vocês podem criar aqui embaixo mesmo, só para vocês utilizarem ela numa frase ser significativo para vocês. Então, assim, gente, a palavra puxa, ela pode ter dois sentidos, né? Alguns significados. Ela pode expressar uma ação, ou seja, um verbo, né, de puxar. Então, aqui na frase está, puxa a cadeira, menina, de puxar, puxar algo. Ou também na forma como a Serafina utilizou no diário dela. Puxa, como admiração, como espanto, como aborrecimento, né? E olha, vocês perceberam a importância da vírgula? A vírgula aqui separa essa admiração, esse aborrecimento, esse espanto. Já que não tem vírgula e é separado somente depois do substantivo cadeira, o que dá também uma grande importância para a vírgula na frase, que faz nos identificar o real sentido da palavra puxa, tá? Então, façam duas frases, uma com puxa indicando um verbo e outra com puxa indicando admiração, para vocês utilizarem e gravarem para vocês, tá? Vamos lá, então, explicando as atividades de hoje para compreender o texto. Vocês vão conversar um pouquinho, né? Pensar, refletir sobre essas questões que o livro traz aqui. É bem importante. Até se vocês não têm ninguém para compartilhar essas perguntas, escrevam aqui do ladinho, façam um quadrinho aqui, façam um caprichadinho, coloquem em questão. Número 1, letra A. E fica organizado e vocês têm ali como registro, tá? Encontrem um lugarzinho aí para vocês registrarem. Ou talvez escrevam numa folha e anexem ao livro de vocês, também é importante. Então, a pergunta de número 1 pergunta para vocês: quem escreve o diário? Vocês vão responder. Com quem essa pessoa está conversando? Que acontecimentos são contados no diário? Você tem um diário ou conhece alguém que tenha um? Ó, essas informações aqui são bem importantes, gente, para vocês registrarem, tá? Então, ao invés de conversar somente, a prof vai pedir para vocês registrarem em uma folha e anexar no livro de vocês, tá? Então, compreendendo um pouquinho mais sobre o diário pessoal. Peguem um marca-texto ou lápis de cor, grifem essa parte que é importante, prestem atenção também, tá? O diário pessoal é o registro que uma pessoa faz de acontecimentos do seu dia a dia. A pessoa escreve sobre si mesma, contando o que fez ou o que lhe aconteceu naquele dia. O diário é como um amigo a quem se pode contar sentimentos, desejos, segredos. Por isso, geralmente é dado a ele um tratamento carinhoso, como querido diário. No diário que nós vemos sobre a Serafina, ela trata ele como se estivesse conversando pessoalmente com ele, né? Pergunta: você acredita? E outras aqui também, ó. Como eu fiquei feliz com isso, diário? Ainda mais que foi sem esperar, sabe? É como se ela estivesse conversando pessoalmente com ele. Ela trata, então, como uma pessoa, um amigo mesmo, né? Até por isso ele é chamado de querido diário. Questão de número 2. Qual foi o principal acontecimento contado no diário naquele dia? Vocês vão fazer um breve resumo do acontecimento que a gente acabou de ler e que a Serafina relatou no seu diário para ele. 3. Por que esse acontecimento é tão importante para a Serafina? Aí vocês vão ler as alternativas e vão assinalar de acordo com o que ela relatou, tá? Mais um Fique Sabendo. Mais características sobre o gênero textual de hoje, gente. O diário pessoal apresenta indicação da data. Isso é importante, né? Para identificar que dia ocorreu o fato que você está registrando.
registro de fatos marcantes ocorridos no dia, a expressão de pensamentos ou sentimentos sobre os fatos registrados, e a linguagem utilizada é a linguagem informal. Então, quando vocês forem escrever no diário, vocês sempre irão registrar a data, vão registrar o fato marcante que você queira contar, né? E como você se sentiu em relação a isso? Quais foram seus pensamentos, seus sentimentos em relação ao fato que você está registrando? A Serafina provou na escrita dela, no texto, que ela ficou muito feliz e correu contar para o diário, né, o seu acontecimento. Então, o sentimento dela foi de felicidade, muito feliz. Questão de número 4. Qual ilustração corresponde à época do ano em que o diário foi escrito? Vocês vão assinalar. De olho na linguagem, agora observando algumas expressões e linguagem. A número 5. Copie do diário 3 palavras ou expressões que são exemplos de linguagem informal. A prof comentou isso com vocês bem lá no início, né? Depois que nós lemos juntos o diário da Serafina. Até a prof mostrou para vocês lá com o cursor aqui do mouse, para vocês identificarem aonde estavam essas palavras que identificam que a linguagem informal foi utilizada. Questão de número 6. Releia o trecho. Puxa, eu fiquei tão emocionada, tão contente, tão, nem sei o que saí correndo da casa do seu nonô sem falar tchau. Você acredita? A repetição da palavra tão significa que Serafina ficou feliz ou muito feliz. Aí vocês irão responder, ok? Muito bem, façam essas atividades. A prof deixou vídeos para vocês verem sobre o assunto. Uma sugestão de filme também, que eu acredito que a maioria de vocês já viram ou já leram, né? Tem em casa, porque eu sei, alguns alunos têm coleção de diários, né, escritos. E a história de hoje também, tá? Então, para finalizar, a prof vai passar para vocês o vídeo aqui, Diário Pessoal. Diário Pessoal. Querido diário, mais uma vez estou de castigo e já faz 2 dias. Não posso sair à tarde nem jogar videogame. E o pior é que, segundo a minha mãe, ficarei de castigo até os 18 anos de idade. Meus pais dizem que me comporto muito mal e que não podem confiar em mim. Você acredita nisso? E tudo porque na segunda-feira fui ao parque e me encontrei com Gabriel, o menino sabe tudo que vive na rua de trás. Ele morre de medo de insetos. E como você já deve estar adivinhando, eu não podia deixar passar essa oportunidade para me divertir. Então, peguei um besouro em uma teia de aranha e aproveitei que Gabriel estava concentrado montando um quebra-cabeça para colocar o bicho em seu ombro. Gabriel saiu correndo e quase foi atropelado por um automóvel. Como não parava de gritar, acabou sendo motivo de piada no bairro. Meus pais dizem que definitivamente sou uma arranjadora de encrencas. Até amanhã, Penélope. Muito bem, mais um exemplo de um registro em um diário para vocês, certo? Então, gente, por hoje é só. Façam as atividades, caprichem, que na próxima aula a gente corrige e vamos dar continuidade com as nossas atividades, certo? Então, um beijo para vocês e até na próxima aula.